Olá, mentes curiosas! Bem-vindos a esta jornada intelectual. Alguma vez vocês se perguntaram quantas das grandes obras da história foram escritas por mãos que precisavam permanecer ocultas? E se eu lhes dissesse que alguns dos autores mais celebrados da literatura não eram quem diziam ser? Hoje vamos desvendar um dos segredos mais bem guardados do mundo literário. A história de como a voz da mulher emergiu, não com um grito, mas com um sussurro engenhoso, uma estratégia brilhante nascida da necessidade e da opressão. Uma história de identidades falsas, de riscos e de triunfos monumentais. Esta é a crônica das escritoras que, para poderem ser lidas, tiveram que enganar o mundo inteiro, adotando nomes de homem. Preparem-se para conhecer a verdadeira identidade por trás de algumas das penas mais importantes da história. Antes de começar, queria contar-lhes algo sobre as imagens que verão. Para dar vida a esta narração, usei ferramentas de inteligência artificial para gerar as imagens. Então pensem nelas como uma tela, uma forma de ilustrar as ideias e o ambiente do que estou contando. Nem sempre serão uma representação exata ou literal, mas um acompanhamento visual para que deem asas à imaginação comigo. Espero de coração que desfrutem. Para entender a magnitude da façanha delas, primeiro devemos viajar ao século XIX. Imaginem uma sociedade onde o papel da mulher estava estritamente definido. O lugar dela era o lar, seu propósito, o casamento e a maternidade. A esfera pública, o mundo das ideias, da arte e da política, era um clube exclusivo para homens. Neste contexto, a ideia de uma mulher escritora era para muitos ridícula e até antinatural. Considerava-se que a criatividade intelectual era uma qualidade masculina. Os críticos da época frequentemente desdenhavam as obras de mulheres como meras divagações sentimentais, carentes da profundidade e da seriedade do gênio masculino. O crítico George Henry Lewes, por exemplo, chegou a escrever que as mulheres só podiam se destacar na novela por sua capacidade para o detalhe e a emoção, mas careciam da capacidade de abstração necessária para a grande literatura. Era uma barreira invisível, mas incrivelmente sólida, construída com preconceitos e expectativas sociais. Então, o que podia fazer uma mulher com uma história ardendo em seu interior, com um intelecto que se recusava a ser silenciado? A resposta foi uma das estratégias mais eficazes e audaciosas da história literária, o uso de um pseudônimo masculino. Não era uma simples troca de nome, era a criação de um alter ego. Este pseudônimo era uma armadura. Um escudo que lhes permitia enviar seus manuscritos aos editores sem que fossem descartados imediatamente pelo simples fato de carregarem um nome feminino. Garantia que sua obra seria julgada por seu mérito, não pelo gênero de quem a escrevia. Era uma porta de entrada para um mundo que lhes estava vedado. Talvez o caso mais emblemático seja o das irmãs Brontë. Em 1847, elas publicaram seus romances sob os nomes de Currer, Alice e Acton Bell. Escolheram nomes deliberadamente ambíguos, que não soassem nem claramente masculinos nem femininos para se protegerem do preconceito. O sucesso foi imediato e retumbante. Charlotte Brontë, sob o nome de Currer Bell, publicou Jane Eyre. Emily, como Alice Bell, nos deu O Morro dos Ventos Uivantes. E Anne, como Acton Bell, Agnes Grey. O público e a crítica ficaram fascinados pela força e paixão destas obras, assumindo que apenas um homem poderia tê-las escrito com tamanha veemência. A especulação sobre a verdadeira identidade dos irmãos Bell virou o burburinho do mundo literário de Londres. Quem eram esses gênios misteriosos? A revelação de que eram 3 irmãs, filhas de um clérigo de uma remota paróquia, causou uma comoção monumental. O engano havia funcionado na perfeição. Mas as Brontë não estavam sozinhas. Do outro lado do Canal da Mancha, na França, Amandine Aurore Dupin se tornou uma das figuras literárias mais importantes de seu tempo sob o nome de George Sand. Não só escreveu romances, mas viveu sua vida desafiando todas as convenções sociais. George Sand adotou vestimenta masculina e um nome de homem para poder se mover livremente por Paris, para ter acesso a lugares e círculos intelectuais proibidos para as mulheres. Seu pseudônimo não era apenas uma assinatura, era um passaporte para a liberdade. Uma declaração de que seu gênio não tinha gênero. E então, há o caso de Mary Ann Evans, que se tornou, possivelmente, a romancista mais importante da era vitoriana sob o nome de George Eliot. Ela escolheu este nome para garantir que seu trabalho, profundamente filosófico e psicológico, fosse levado a sério desde o início. Mary Ann Evans já era uma reconhecida editora e tradutora, mas sabia que como romancista mulher, seu trabalho seria categorizado. Como George Eliot, escreveu obras-primas como Middlemarch, que Virginia Woolf mais tarde descreveria como um dos poucos livros ingleses escritos para gente adulta. O mundo a aclamou como um gênio masculino.
A escolha do pseudônimo não era aleatória. O nome George pertencia ao seu parceiro, George Henry Lewes, e Elliot era, segundo ela, uma boa palavra que se podia pronunciar facilmente. Era uma construção deliberada, uma marca desenhada para o sucesso em um mercado literário dominado por homens. Este fenômeno não se limitou à Europa. Embora a documentação seja mais escassa, temos indícios de lutas similares em todo o mundo. Na Índia do século XIX, por exemplo, mulheres como Krupabai Satyanarayana escreviam sobre as duras realidades da vida feminina, desafiando as normas de sua própria cultura. No Japão, durante a era Meiji, autoras como Higuchi Ichio escreveram sobre a vida das mulheres nas margens da sociedade. Embora não usassem pseudônimos masculinos da mesma maneira, enfrentaram uma imensa pressão para se conformar a papéis tradicionais e sua escrita foi um ato de rebelião. Na América Latina, autoras como a argentina Juana Manuela Gorriti ou a peruana Clorinda Mato de Turner também desafiaram as convenções. Escreveram sobre temas políticos e sociais, muitas vezes sob escrutínio feroz, abrindo caminho para as futuras gerações de escritoras no continente. No entanto, o uso do pseudônimo masculino acarretava um custo pessoal e psicológico enorme. Imaginem a dor de ouvir elogios ao seu alter ego masculino, sabendo que a mesma louvação seria negada se conhecessem sua verdadeira identidade. Era uma forma de esquizofrenia criativa. Charlotte Brontë escreveu sobre a necessidade de se ocultar como um fardo. Era uma tensão constante, o medo de ser descoberta, o medo de que seu sucesso evaporasse se o mundo soubesse a verdade. Elas viviam com o temor de que seu gênio fosse invalidado por seu gênero. Além disso, existia a frustração de não poder participar plenamente de seu próprio sucesso. Enquanto Currer, Ellis e Acton Bell eram celebrados nos salões de Londres, as irmãs Brontë permaneciam em sua remota casa paroquial, invisíveis para o mundo que as aclamava. A revelação de suas identidades frequentemente provocava uma reação violenta. Quando se soube que George Eliot era uma mulher, alguns críticos retrataram seus elogios. A mesma obra, que antes consideravam um pináculo do intelecto, de repente foi reexaminada e criticada por seu sentimentalismo feminino. Isso demonstra que o pseudônimo não era apenas uma ferramenta de marketing. Era um experimento social que expôs a profunda hipocrisia da crítica literária. Demonstrou, sem sombra de dúvidas, que o preconceito de gênero era real e que estava cegando o mundo para o talento da metade da população. Pensem por um momento. O sucesso massivo dessas autoras sob nomes masculinos foi a prova irrefutável de seu talento. Não podiam argumentar que seus livros eram ruins, porque já os haviam celebrado. A única variável que mudava era o gênero e isso expôs tudo. O triunfo destas mulheres não foi apenas publicar. Seu verdadeiro triunfo foi quebrar o molde. Foi demonstrar que a voz de uma mulher podia ser tão poderosa, tão filosófica e tão universal quanto a de qualquer homem. Cada livro vendido era um golpe contra o muro do patriarcado. Elas abriram uma porta que nunca mais poderia se fechar completamente. No final do século XIX e início do XX, vemos uma nova onda de escritoras que, embora ainda enfrentassem obstáculos, já não sentiam a necessidade absoluta de se esconder. A batalha não havia terminado, mas um terreno crucial havia sido conquistado. Pensemos em Virginia Woolf. Ela refletiu profundamente sobre este legado em seu ensaio Um Teto Todo Seu. Argumentou que uma mulher precisa de independência financeira e de um espaço próprio para poder criar. Era uma herdeira direta da luta das Brontë e de George Eliot. Woolf imaginou uma irmã fictícia de Shakespeare, chamada Judith, com o mesmo talento que seu irmão, mas sem nenhuma de suas oportunidades. Condenada ao silêncio e ao esquecimento. Essa figura representava todas as mulheres cujo gênio se perdeu na história por falta de uma oportunidade. As escritoras do século XIX recusaram-se a ser Judith Shakespeare. Em vez de aceitar o silêncio, elas encontraram uma fresta no sistema. O uso de pseudônimos foi um ato de subversão brilhante. Não pediram permissão para entrar no cânone literário, elas se infiltraram pela porta dos fundos e o redefiniram por dentro. O legado destas mulheres é incalculável. Não só nos deixaram romances imortais, mas mudaram as regras do jogo. Demonstraram que o talento não tem gênero e que uma voz poderosa, não importa de quem venha, eventualmente encontrará a maneira de ser ouvida. O engano delas foi, na realidade, um ato de profunda honestidade intelectual. Elas nos ensinaram que as barreiras mais imponentes frequentemente podem ser contornadas com engenhosidade e coragem. Que às vezes, para mudar o sistema, primeiro é preciso aprender a jogar com suas regras, mesmo que isso signifique usar uma máscara.
Da próxima vez que lerem Jane Eyre ou Middlemarch, lembrem-se da história por trás do nome na capa. Lembrem-se de Charlotte Brontë e de Mary Ann Evans, mulheres que lutaram não só com seus personagens, mas com o mundo inteiro pelo simples direito de contar suas histórias. O triunfo delas é um lembrete de que a literatura é um campo de batalha onde guerras silenciosas são travadas pela representação, pela identidade e pela verdade. E elas, sem dúvida, foram algumas de suas maiores e mais astutas generais. A luta delas, embora iniciada no século XIX, continua ressoando hoje em dia. Cada vez que uma nova voz feminina emerge na literatura, na ciência ou em qualquer campo dominado por homens, está seguindo o caminho que elas abriram com tanto esforço e sacrifício. Não se tratava apenas de escrever romances. Tratava-se de afirmar sua humanidade e seu intelecto em um mundo que lhes negava. Era uma revolução silenciosa, realizada com tinta e papel em vez de armas, mas com um impacto igualmente profundo e duradouro. A história destas autoras nos obriga a perguntar: quantas obras-primas se perderam para sempre? Quantas Jane Eyres e Morro dos Ventos Uivantes nunca chegaram a ser escritas porque suas autoras não tiveram a oportunidade, a coragem ou os meios para desafiar o sistema? É uma perda que nunca poderemos quantificar, um silêncio na história que nos lembra a importância de ouvir todas as vozes, especialmente aquelas que foram sistematicamente marginalizadas. A luta destas pioneiras nos deixou um legado inestimável e uma advertência crucial. Em resumo, o pseudônimo masculino foi muito mais do que um truque. Foi uma chave mestra. Uma ferramenta de infiltração no bastião da cultura masculina. Foi o cavalo de Troia literário, que permitiu às mulheres não só entrar na cidade murada, mas conquistá-la por dentro com a força de suas palavras. Elas demonstraram que o gênio não responde aos cromossomos, e que uma história poderosa transcende qualquer rótulo que a sociedade tente impor. Nos ensinaram que a verdadeira identidade de um autor não está em seu nome, mas na verdade e na beleza que é capaz de transmitir. É fascinante como a sociedade da época, tão obcecada com a natureza dos gêneros, foi completamente enganada. Louvaram a força masculina e a lógica viril nos escritos das Brontë e de Eliot apenas para descobrir que essas qualidades provinham de mulheres. Foi uma desconstrução involuntária de seus próprios preconceitos. Pensemos no impacto a longo prazo. Ao serem aceitas no cânone sob seus pseudônimos, elas asseguraram seu lugar na história. Quando suas verdadeiras identidades foram reveladas, já era tarde demais para apagá-las. Elas haviam assegurado sua imortalidade literária, obrigando o mundo a aceitar que as mulheres podiam de fato ser gênios literários. Além disso, essa estratégia não só beneficiou as autoras, mas enriqueceu a literatura universal. Elas trouxeram perspectivas e experiências que haviam sido ignoradas. Escreveram sobre a vida interior das mulheres, suas frustrações e seus desejos com uma honestidade que só era possível sob o véu do anonimato. A ironia é deliciosa. Para poderem escrever sua verdade mais íntima como mulheres, elas tiveram que fingir ser homens. A máscara lhes deu a liberdade de serem elas mesmas no papel, uma liberdade que a vida real lhes negava. Seus romances são, em muitos sentidos, as autobiografias emocionais que nunca poderiam ter publicado abertamente. Este fenômeno também nos ensina sobre o poder da percepção. Um manuscrito sem nome é apenas um conjunto de palavras, mas acrescente-lhe um nome masculino no século XIX e ele se torna uma obra de potencial gênio. Acrescente-lhe um feminino e ele se torna um passatempo. Elas expuseram esta ridícula, mas poderosa dinâmica. A coragem que se precisava para isso não deve ser subestimada. Não havia garantia de sucesso. Elas se arriscavam ao ridículo e ao ostracismo se fossem descobertas. Cada carta enviada ao editor, cada pseudônimo escolhido, era um ato de fé em seu próprio talento e uma aposta contra um sistema projetado para fazê-las fracassar. E não só enfrentavam o sistema, mas também suas próprias dúvidas incutidas pela mesma sociedade. A pergunta: sou boa o suficiente? Certamente as atormentava, mas seu desejo de criar foi mais forte que o medo e a dúvida. Essa é a verdadeira marca de um artista. A história de sua luta também é uma lição sobre a importância dos aliados. Homens como o editor George Smith, que apostou em Jane Eyre, ou George Henry Lewis, que apoiou incondicionalmente Mary Ann Evans, desempenharam papéis cruciais. Demonstraram que a luta pela igualdade não é apenas uma tarefa dos oprimidos. No final, a história delas é profundamente otimista. É a prova de que o talento, como a água, sempre encontra uma fenda por onde fluir. Pode ser represado, desviado ou ignorado por um tempo, mas eventualmente a pressão é demais e ele abre caminho com uma força imparável.
A bravura dessas mulheres para reivindicar sua voz, mesmo de forma encoberta, lançou as bases para movimentos posteriores. O sufragismo e a primeira onda do feminismo no início do século XX beberam da audácia intelectual destas pioneiras literárias. A revolução cultural frequentemente precede a política. Mesmo hoje, no século XXI, o eco de sua luta perdura. Autoras como J.K. Rowling inicialmente publicaram como jockey para atrair um público masculino jovem. Embora o contexto seja diferente, a estratégia subjacente de neutralizar o gênero para evitar preconceitos demonstra que a batalha não terminou de todo. Elas nos obrigam a ser leitores mais críticos, a nos perguntarmos quem narra as histórias que consumimos e que vozes poderiam estar faltando. Nos convidam a procurar nas margens, a descobrir as autoras esquecidas e a reavaliar o cânone que herdamos, um cânone que, como vimos, nem sempre foi honesto sobre suas origens. A história da literatura é muito mais rica e complexa do que frequentemente nos é apresentada. Não é uma linha reta de grandes homens, mas um mosaico intrincado de vozes, algumas gritando, outras sussurrando e algumas como as de nossas protagonistas, falando através de um disfarce engenhosamente construído. Seu legado é um convite à audácia. A todos aqueles que sentem que sua voz não é ouvida, que sua perspectiva é ignorada, a história das escritoras do século XIX lhes diz: encontre seu pseudônimo, sua estratégia, sua fenda no muro. O mundo precisa ouvir o que você tem a dizer. Não buscavam fama pessoal no sentido moderno. Buscavam algo muito mais fundamental, a validação de seu trabalho e de seu intelecto. O fato de estarem dispostas a renunciar ao crédito pessoal por suas obras-primas demonstra a pureza de sua motivação. Era a arte pela arte. E embora falemos de engano em um sentido mais profundo, foram os guardiões da cultura que se enganaram a si mesmos com seus preconceitos. As autoras simplesmente lhes apresentaram a verdade de seu talento da única maneira em que estavam dispostos a aceitá-la, envolta em uma ficção. A história de George Sand, por exemplo, vai além da literatura. Ela se tornou um símbolo da libertação feminina. Suas relações com figuras como Chopin, seu estilo de vida independente e seu ativismo político a transformaram em uma figura verdadeiramente revolucionária, muito mais do que uma simples romancista. Este período foi um cadinho onde se forjou a identidade da escritora moderna. Elas passaram de anomalia a uma força a ser levada em conta. Cada livro publicado, cada crítica positiva recebida sob um nome falso, enfraquecia um pouco mais a estrutura do patriarcado literário. O impacto nas leitoras da época também deve ter sido profundo. Embora não soubessem a verdadeira identidade dos autores, as histórias de heroínas complexas e inteligentes, como Jane Eyre ou Maggie Tulliver em O Moinho às Margens do Floss, de Eliot, ofereciam-lhes modelos de conduta e validação de suas próprias experiências internas. Assim, sua influência se estendeu em círculos concêntricos. Primeiro, enganando os editores. Segundo, cativando a crítica e o público. E terceiro, inspirando as leitoras e futuras escritoras. Foi uma operação de mudança cultural em grande escala, executada com uma precisão assombrosa. A pressão para manter o segredo era imensa. Em uma carta, Charlotte Brontë suplicava a seu editor que mantivesse sua identidade em segredo, descrevendo a fama como algo que a privaria da sombra onde podia trabalhar em paz. O anonimato não era apenas um escudo, mas também um santuário criativo. Quando a verdade sobre George Eliot veio à luz, o choque foi duplo. Não só era uma mulher, mas também vivia abertamente com um homem casado, George Henry Lewes. Ela desafiou as convenções não só na página, mas em sua própria vida, demonstrando uma coerência radical entre seu pensamento e sua existência. Hoje, que damos por certa a presença de mulheres em todas as áreas da cultura, é crucial olhar para trás e honrar estas pioneiras. Elas não trilharam um caminho já traçado, elas o construíram através de um território hostil, com a engenhosidade como sua bússola e o talento como sua única arma. A história delas nos ensina que o progresso não é inevitável. É o resultado de atos individuais de coragem, de pessoas que ousam imaginar um mundo diferente e que estão dispostas a arriscar tudo para torná-lo realidade. Elas não esperaram que o mundo mudasse, elas o mudaram, uma palavra de cada vez. Esta viagem através da história literária nos mostra como a voz feminina, uma vez reprimida e obrigada a se esconder, se tornou uma das forças mais transformadoras da cultura moderna. Sua emergência não foi um evento, mas um processo, uma luta constante e valente. Da próxima vez que virem um nome de autor em um livro, reservem 1 segundo.
Pensem na pessoa por trás desse nome, nas lutas que ela pôde ter enfrentado para que essas palavras chegassem às suas mãos. A história da literatura está cheia de fantasmas, heróis e segredos. Recordar essas mulheres não é apenas um ato de justiça histórica, é uma fonte de inspiração. Nos lembra que as limitações que percebemos frequentemente são construções sociais e que com a estratégia correta e uma vontade inabalável, elas podem ser desafiadas e superadas. A literatura mundial seria infinitamente mais pobre sem suas contribuições. Sem a complexidade psicológica de George Eliot, a paixão gótica das Brontë ou o romantismo social de George Sand. Elas não só ganharam um assento à mesa, mas mudaram o cardápio para sempre. Seu triunfo final não foi quando sua identidade foi revelada, mas o fato de que, mesmo depois da revelação, suas obras perduraram. Demonstraram ser tão poderosas que nem mesmo o preconceito mais arraigado pôde derrubá-las uma vez que se estabeleceram. O gênio, uma vez libertado, é imparável. Foi uma guerra de desgaste. Cada cópia vendida, cada leitor comovido era uma pequena vitória. E essas pequenas vitórias, acumuladas ao longo de décadas, provocaram uma mudança sísmica na percepção cultural do gênio e da criatividade. A história do pseudônimo masculino é uma verdadeira aula sobre poder, preconceito e a incrível resiliência do espírito criativo humano. É um capítulo essencial não só na história da literatura, mas na história da luta pela igualdade. Das Brontë em sua remota casa em Yorkshire até George Sand no coração de Paris, estas mulheres formaram uma irmandade não declarada. Separadas pela geografia, mas unidas por um propósito comum: mudar o mundo com suas palavras, mesmo que tivesse que ser em segredo. Suas vidas e suas obras são um testemunho do poder transformador da arte. A arte como refúgio, como arma e como ferramenta para forjar uma nova realidade. Elas nos ensinaram que para reescrever as regras da sociedade, às vezes primeiro é preciso escrever um grande romance. E assim a voz da mulher emergiu, não como um presente concedido, mas como um direito conquistado através da engenhosidade, da perseverança e de um talento tão inegável que nem mesmo o anonimato pôde contê-lo. Seu legado não está apenas nas bibliotecas, está em cada pessoa que ousa levantar a voz contra o silêncio. No final, essas autoras não só escreveram romances, escreveram um novo capítulo na história da humanidade, um em que a voz da mulher não podia ser ignorada. Um capítulo que ainda estamos lendo e, com sorte, continuando hoje. Da próxima vez que duvidarem de sua própria voz, lembrem-se destas gigantes. Lembrem-se que elas enfrentaram um mundo que lhes disse que não podiam, não deviam, não eram capazes. E a resposta delas foi escrever algumas das obras mais imortais de todos os tempos. Que sua audácia seja sua inspiração. O engano foi seu método, mas a verdade foi sua mensagem. E essa verdade, a da experiência humana contada com honestidade e brilhantismo, é o que as torna eternas. O nome na capa é temporário, mas a marca que deixaram na alma de seus leitores é para sempre. Em conclusão, a emergência da voz da mulher na literatura através de pseudônimos masculinos não é uma nota de rodapé na história. É uma de suas tramas centrais, uma história de espionagem intelectual e rebelião criativa que revela tanto sobre a sociedade que a tornou necessária, quanto sobre as brilhantes mulheres que a realizaram. Muito obrigado por me acompanharem nesta profunda e reveladora jornada através da história secreta da literatura. Foi uma honra compartilhar estas histórias de bravura e genialidade com todos vocês, mentes curiosas. Se esta história lhes inspirou ou os fez pensar, eu adoraria saber a opinião de vocês. Que outra autora conhecem que tenha desafiado as normas? Deixem seu comentário abaixo. E se não quiserem perder mais segredos ocultos na história e na literatura, certifiquem-se de se inscrever no canal e ativar as notificações.